Um dos mais esperados filmes dos últimos tempos, Duna, acabou de ser lançado aqui no YouTube para compra e aluguel, mas não só aqui, tem em várias plataformas digitais. O legal é que se você comprar Duna, você vai poder assistir onde e quando você quiser, no seu celular, tablet, TV, seja lá onde você costuma assistir aos seus filmes. Quando eu tinha 10, 11 anos, eu adorava ler clássicos da literatura, O Conde de Monte Cristo, As Viagens de Gulliver, 20 Mil Léguas Submarinas. E tudo ficou ainda mais legal quando eu descobri Duna na biblioteca de um tio meu e eu tentei ler. Mentira, não ficou mais legal. Eu não consegui ler de tão trabalhoso que era. Me incomodou na época ter que, para entender a história, acompanhar um glossário de termos que traduziam as viagens que o autor criou para sua história. Jacobsa, Dagacris, Sardaukar, Tragestilador. Não era para aquele moleque de 11 anos, então eu desisti. Tentei novamente quando eu tinha meus 15 anos, mas o meu foco já estava nos quadrinhos e eu acabei por deixar a obra de lado e nunca mais voltei nela. Nessa época, eu assisti ao Duna de 1984, dirigido pelo David Lynch, que, reza a lenda, recusou dirigir O Retorno de Jedi para assumir a adaptação do livro de Frank Herbert, cujos direitos foram adquiridos por Dino De Laurentiis. Dino, que, como todos nós sabemos, depois destruiria o filme na edição. Na época, eu me maravilhava com o cinema de ficção científica e fantasia, planetas estranhos, seres fantásticos, guerra espacial. Então eu meio que acreditei ter gostado daquele Duna, quando na verdade eu não entendi bolhufas. Quando Denis Villeneuve, sim, é assim que se fala, ele é franco-canadense, anunciou que iria dirigir Duna com um grande orçamento, uma grande produção, grandes atores, eu confesso que eu fiquei curioso. O enredo do filme, o livro eu já disse que eu não li, então eu não tenho como comparar os dois, começa em um futuro distante, mais especificamente no ano 10.191, e a humanidade colonizou diversos planetas do universo, e o mais importante deles é o mundo de Arrakis. É um planeta desértico, explorado pelo Imperium por causa de uma substância especial capaz de permitir que os humanos consigam fazer viagens interestelares, além de prolongar a vida humana. Claro que o imperador não está nem aí para o povo nativo, os Fremen, que são abandonados em temperaturas altíssimas, enquanto o jogo do poder acontece para ver qual família dos nobres burocratas vai controlar o tempero espacial. Esse novo jogo de poder é o centro do enredo de Duna. A Casa Atreides foi designada pelo imperador para ser a família que vai passar a governar Arrakis, com o objetivo de fazer a produção do tempero voltar a dar lucro. Acontece que a Casa Harkonnen, que foi retirada do controle do planeta, não pretende largar o osso tão facilmente. A Casa Atreides é liderada pelo Duque Leto Atreides. Ele tem uma concubina chamada Lady Jessica, que é uma espécie de bruxa, e um filho chamado Paul Atreides, que é, provavelmente, o escolhido. Já a Casa Harkonnen tem como líder o Barão, um sujeito que flutua e parece o Coronel Klutz de Apocalipse Now, só que mais asqueroso. Cenário e personagens apresentados. A partir desse ponto, surge o conflito de poder pelo controle do planeta. Se você já decidiu comprar Duna nas plataformas digitais, eu preciso dizer que o filme tem uma fotografia impecável, é visualmente incrível. Fica a dica, faça um favor a você mesmo e assista na maior tela que você tiver em casa. Você escolhe, é claro, pode assistir ao filme num celular, mas é que Duna tem alguns dos visuais mais bonitos já apresentados em um filme de ficção científica e eu aposto R$10 que vai ter indicação de Oscar, de fotografia e figurino. Os cenários são incríveis, panorâmicos, épicos. O mundo de Arrakis é criado de maneira imponente, tudo parece gigante e cheio de detalhes. Eu tenho problemas com o Villeneuve, que está longe de ser o meu diretor favorito, mas eu não posso fingir que eu não vejo que ele escolhe os melhores diretores de fotografia para os seus filmes. E também não posso negar que ele sabe como estabelecer o tempo certo para que os momentos do filme, mesmo os contemplativos e profundos, consigam envolver o espectador. Melhor ainda que o visual, o som é absurdo. Se você não tem um sistema de home theater na sua casa, coloca o seu fone de ouvido e se prepara para mergulhar no filme. E a trilha sonora do Hans Zimmer... A última vez que eu mergulhei tanto num filme por causa do som foi em Falcão Negro em Perigo. Mais duas apostas certas para o Oscar, trilha sonora e som. Desde 1965, quando o primeiro livro foi publicado, Duna se tornou uma referência onde os cineastas e roteiristas de cinema iam buscar e até mesmo copiar ideias. Sem dúvida, foi uma obra que influenciou muitos dos livros e filmes que vieram depois. Esse poder de influência
pode ter sido um problema para esse filme. Como acompanhar a jornada de um jovem escolhido, definitivamente um dos clichês mais populares da cultura pop, que vagueia em um planeta desértico cheio de monstros que vivem sob a areia. Nos meus vídeos e redes sociais eu decidi zoar o fanboy de Duna. Zoar fanboy é uma das coisas mais fáceis em tempos de internet, dizendo que Duna copiou Star Wars. Claro que o povo cai nessa e vem brigar comigo, surgia gente do nada para dizer que eu estava errado. Não deixe se incomodar pelo ritmo lento da primeira hora. É lento? É, mas eu sempre tenho que lembrar que lento não é necessariamente ruim, principalmente quando é preciso introduzir e desenvolver personagens, lugares, situações complexas. Quem é Paul Atreides, o jovem que precisa aprender a lidar com as vantagens que carrega? Ou quem é Lady Jessica, uma mulher com muitos segredos, que faz parte de uma seita que talvez seja o verdadeiro poder por trás de tudo? Precisamos conhecer os guerreiros e líderes e como funciona a colheita no planeta Arrakis. E serve pra gente entender como um cineasta inteligente consegue fazer um filme com censura 13 anos em que toda referência a sangue se transforma em um brilhozinho vermelho em um escudo que vibra eletronicamente. Assim, essa primeira hora lenta nos coloca num não tão novo universo, mas que muita gente ainda não conhecia. Apesar desse Duna já ser um épico longo, lento e belíssimo, é bom saber que esse filme é apenas a primeira parte da história. A segunda parte ainda não começou nem a ser rodada, mas com certeza vai ser, já que as bilheterias foram bastante satisfatórias, principalmente em tempos de pandemia. Como eu já disse antes, eu não li os livros, não tenho referências para discutir com os fanboys, que eu gosto de provocar, mas os paralelos com o Oriente Médio e como o ser humano tende a destruir países por conta da ganância estão lá e nem são assim tão sutis. Por exemplo, o planeta Arrakis poderia produzir água e ser um lugar melhor para os nativos viverem, mas os dominadores preferem deixá-lo numa situação precária para conseguirem lucrar mais. E dentro desse caldeirão de ideias que saiu da mente de Frank Herbert, eu tenho a impressão de que você vai se divertir bastante. É sempre bom lembrar que Duna acabou de chegar nas plataformas digitais, está disponível aqui no YouTube para compra e aluguel. E quem alugar tem 48 horas para assistir ao filme quantas vezes quiser. E vocês sabem que eu sou o cara que vivo de cinema, amo cinema, mas em tempos de pandemia, assistir a filmes em casa é uma ótima opção. Bem, eu acho que é isso, acho que eu já falei até demais. Para concluir, Duna é um filme épico, uma ótima experiência cinematográfica e que vem a segunda parte. Procura o link para compra ou aluguel do maior lançamento de cinema de 2021 aqui embaixo na descrição deste vídeo. Curtiu a crítica? Se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu valeu. Tem um botãozinho aqui embaixo, o seu super obrigado ajuda demais o canal a se manter independente. É isso aí, valeu!